E aí, meu povo, saudações depois desse longo feriadão, nem tão longo assim. Eu sei que vocês queriam um pouquinho mais, eu também queria, todos queríamos, mas uma hora a gente tem que voltar à ativa e a gente vai voltar aqui da onde nós paramos, que foi nessa parte da unidade 3 que começa a falar sobre a América do Sul. Semana passada, semana passada a gente falou um pouquinho sobre alguns aspectos físicos, né? Vamos até voltar aqui um pouquinho. A gente falou um pouquinho sobre a questão de relevo, falamos um pouquinho. Tá, a gente começou aqui falando sobre os aspectos naturais. A gente pegou principalmente questão de relevo, tá? Pegamos esse mapa, mostramos aqui a questão da Cordilheira dos Andes, aqui nesse lado oeste, como está distribuído, e aqui mais na parte central a gente tem as planícies. A gente tem um pouco de planalto aqui no centro, um pouco de planalto aqui também no norte da América do Sul. E de modo geral, esses são os tipos de relevo que predominam aqui na América do Sul: montanhas, planaltos e planícies, com algumas poucas depressões em alguns locais, tá? Mas basicamente nós temos planaltos, planícies e, meu Deus, que merda, que só eu gravar da sono, da bocejo. Enfim, planícies, planaltos e montanhas. A gente vê também a questão da concentração de desertos, né? Como aqui na América do Sul, América do Norte também, mas principalmente na América do Sul, a gente tem já alguns desertos e temos alguns processos de desertificação que estão em andamento, que podem vir a se concretizarem. E nós falávamos na aula passada que isso é um problema, né? Isso vem acontecendo principalmente por conta da questão do desmatamento, por conta da questão do buraco na camada de ozônio, do aquecimento global que tem sido potencializado pela ação humana. Então são questões bem preocupantes, porque esse fenômeno da desertificação, por exemplo, aqui na Amazônia, né, em virtude dos desmatamentos e tudo mais, ele acaba trazendo problemas para outras regiões do Brasil, outras regiões do mundo, inclusive. Então, não é um fenômeno isolado, né? Como quase tudo que acontece nos dias de hoje, né, nesse mundo globalizado que a gente vive, inclusive nos aspectos ambientais, ecológicos e tudo mais, as ações em determinada parte do planeta, né, acabam tendo consequências em outras mais distantes. Ah, a gente falou também sobre a questão dos rios aéreos, né, esses, entre aspas, rios que são levados, vão carregando água, né, no caso a umidade nas nuvens, e essa umidade que passa pela Amazônia é abastecida com uma quantidade absurda de umidade nas nuvens, acaba sendo, digamos, uma das responsáveis por levar chuva aqui para essa região do sul e sudeste, certo? E a partir de agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessa parte que foi onde nós paramos. Fala sobre clima e vegetação na América do Sul. Bem, a gente já falou sobre isso lá atrás na unidade 2, eu acho, na unidade 2, ou foi na 1, enfim, a gente falou em alguma unidade dessa. Então a gente vai pegar bem rapidinho mesmo isso daqui, só para não passar batido. A gente sabe que o continente sul-americano, o continente americano na verdade, né, e essa sub-região, esse subcontinente da América do Sul, é uma área que, assim, falando da América de modo geral, como ela é muito extensa nesse sentido norte-sul, né, nesse sentido vertical, a gente tem uma quantidade absurdamente grande de diferentes tipos climáticos bem diferentes um dos outros. E o que justifica isso principalmente é essa grande extensão no sentido norte e sul. Tudo bem que a gente sabe que, somado a isso, nós temos algumas situações que também contribuem para isso, como por exemplo a questão do relevo, a proximidade com o litoral, né? Ou seja, a maritimidade, a continentalidade. A gente também tem a questão da própria incidência de luz solar, no caso, ai meu Deus, como é que se fala? Longitude, né? Enfim, existe uma série de questões que estão atreladas a essa extensão norte-sul, né, bem grande, que fazem com que o clima tenha determinadas características, né, e a vegetação acabe se adaptando a esse tipo de clima. Então, quando a gente fala de vegetação, eu já disse para vocês algumas vezes,
a gente vai ter, na verdade, uma vegetação que, via de regra, vai estar sempre adaptada àquele tipo de clima. Portanto, no nosso caso aqui, região norte, a gente tem floresta amazônica, uma floresta equatorial, e o nosso clima também é equatorial, ou seja, um clima que é acostumado a essa região quente, úmida, com grande quantidade de chuva, bem distribuída ao longo do ano inteiro, com um determinado período onde as chuvas diminuem, porém em determinado período essas chuvas aumentam. Então, a vegetação daqui da região norte, ela é total e completamente adaptada a essa característica. Jesus amado, me dá até vergonha. Essa característica, tá, do clima equatorial. O mesmo vale para a região, por exemplo, como essa que a gente está vendo aqui, no deserto do Atacama, no Chile. Uma região extremamente árida. Perceba que a vegetação também é de arbustos, uma vegetação rasteira, bem esparsa. Você não vê árvores, você não vê vegetação, mas sabe, cheia, densa, como é no caso da região amazônica, porque aqui você tem um calor muito forte associado a uma baixíssima umidade, ou seja, aqui praticamente não chove, chove muito pouco, tá? E são pouquíssimas vezes que chove aqui. Então, obviamente que esse clima de deserto ele vai estar ele vai ter uma vegetação total e completamente adaptada a esse clima de deserto. Não só a vegetação, inclusive a própria fauna também é adaptada a isso. E a gente vai ver, a gente não está vendo aqui todos os tipos, porque a gente sabe que não dá para colocar tudo, mas perceba o que eu disse, floresta equatorial e o cerrado. Perceba a diferença entre um e outro e vejo que o tipo de vegetação, apesar de os dois serem quentes, os dois serem regiões que tem muito calor, a vegetação ela está adaptada. Aqui no caso à esquerda, uma vegetação adaptada a climas úmidos, e aqui à direita uma vegetação adaptada a climas bem secos, ou seja, aqui a umidade, aqui na esquerda, né, na floresta equatorial, na Amazônia de modo geral, a umidade ela chega a 97, 98%, tá? Enquanto que aqui no cerrado já é quase que o oposto, a umidade ela chega a 6, 7%. Para quem não entendeu ainda esse lance de umidade, eu acho que eu já falei isso aqui em alguma aula lá atrás, mas só para te relembrar. Fala de umidade, a gente fala de umidade relativa do ar e umidade absoluta. Umidade absoluta é a quantidade total de partículas de água, de umidade mesmo de água que a gente tem no ar, que a gente tem, digamos, dispersa no ar, né? São minúsculas gotículas de água que estão no ar, e a quantidade total dessa água a gente chama de umidade total, umidade absoluta, desculpa, umidade absoluta. Quando a gente fala de umidade relativa do ar, é a quantidade de água, de umidade que a gente tem no ar, tá? Que digamos, vai proporcionar chuva. Bora colocar de outro jeito. É assim, quando a gente fala de umidade relativa do ar, a gente fala, por exemplo, a umidade relativa do ar na Amazônia no mês de dezembro é de 98%. Significa dizer que dos 100% de chuva, de umidade que eu preciso para ter chuva, 98% já está presente, ou seja, eu tenho muita umidade, a possibilidade de eu ter chuva é muito alta, tá? Por quê? Porque eu tenho 98% de umidade relativa do ar, ou seja, dos 100% de umidade que eu preciso para que haja chuva, 98% já estão 98% já está presente ali. No cerrado, como eu disse, já é praticamente o oposto. Quando eu digo que eu tenho 7% só de umidade relativa do ar, 5%, 6%, significa dizer que a possibilidade de acontecer chuva, de chover nessa região é muito baixa mesmo. E isso se explica, no caso, pelo calor absurdo que nós temos lá nessa região. Então, obviamente que essa vegetação que está aparecendo aqui, tanto aqui na direita, o cerrado, quanto na esquerda, quanto a floresta equatorial, são vegetações que estão adaptadas também a esse regime de chuva, já que elas são, digamos, determinantes também do clima. Essa parte que mais aqui embaixo, ela já é uma parte que a gente não falou muito, quer dizer, falamos e não falamos, mais ou menos. Porque ela começa falando sobre a conquista e a colonização da América do Sul. A gente sabe que espanhóis e portugueses foram os que mais se destacaram aqui, apesar de não serem os únicos. Nós tivemos também franceses, ingleses, holandeses, inclusive no Brasil, tá? O Brasil foi um país colonizado, uma região colonizada
pelos portugueses, mas os espanhóis também estiveram por aqui, e os holandeses, franceses também, ingleses, inglês mais ou menos um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Agora, os franceses estiveram no Rio de Janeiro, estiveram em algumas regiões também do Maranhão. Os holandeses estiveram em Pernambuco e em outras regiões também ali do litoral do Nordeste. Então eles tiveram uma contribuição bem interessante, tá, em relação à nossa colonização. Mas, obviamente, que os portugueses foram os que tiveram um domínio bem maior dessa região que hoje é o nosso país. E esse processo de conquista e colonização, né, ele foi muito importante porque ele deu, digamos, algumas das características que até hoje as nações que resultaram desse processo de colonização têm, tá? E com base nisso, a gente tem uma divisão, uma regionalização da América do Sul que a gente vai ver a partir de agora, tá? Basicamente, deixa eu ver, tem um pedaço aqui que fala... Cadê? Eu vi ainda agora essa bodega. Eu vou ficar procurando, não vou achar essa porcaria mesmo, então para pro que interessa. Viu? Quando a gente fala de regionalização da América do Sul, a gente vai falar basicamente dessas 4 regiões. América Andina, toda essa parte que é a amarelinha, obviamente que é a parte que é marcada pela presença da Cordilheira dos Andes, por isso até a América Andina. América Latina, essa aqui embaixo, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai, que são países banhados pela bacia do Rio da Plata, ou da Prata, né, como queiram. Temos as Guianas aqui em cima, tá? A Guiana Francesa, a Guiana e Suriname. E o Brasil, que o Brasil é uma região só o Brasil. Tipo, o Brasil é o diferentão, né? O que tá diferente de todo mundo. O Brasil, ele também, ele é maior do que quase todos os outros juntos. Então o Brasil fica numa região meio que isolada. Indo para essas regionalizações, já vou começar pela América Andina, e bora ver se dá tempo de chegar nos outros. Como eu disse, a América Andina ela é uma região que fica marcada principalmente pela presença da Cordilheira dos Andes, mas não só isso, tá? É uma região onde essa população indígena e mestiça é muito alta mesmo. Existem países lá, por exemplo, que tem 60%, 70% da população de índios ou mestiços. Aliás, esse termo indígena, muita gente até considera um tanto quanto, não digo ofensivo, mas incorreto, porque falar de índio é falar sobre aquela situação, né, que nós já vimos lá atrás, de Cabral e Colombo, que chegaram aqui pensando que tinham chegado às Índias, aí começaram a chamar os nativos de índios. Eu sei que é difícil a gente começar a falar de outro jeito, porque a gente foi acostumado por tantos anos, né? Tantos anos a chamar de índio e tal, indígena. Mas o mais correto seria chamar de nativo, né? Povos nativos. E como eu disse, alguns países da América Andina têm 60, 50, 65, 70% da população formada ou por nativos ou por mestiços, né? Misturados ali com os negros, com os europeus. E exemplo bem claro, a população da Bolívia, que é um país onde essa presença mestiça é muito forte mesmo, tá? A gente está vendo aqui alguns números que mostram que é uma população que absoluta, segundo dados do IBGE, né, 155 milhões de habitantes, tá? Uma densidade de 33 habitantes por quilômetro quadrado, que se explica é uma população que não está muito bem distribuída, e é claro que a presença da Cordilheira dos Andes lá ajuda a entender isso. Obviamente que você fala de uma cordilheira tão imponente como é a Cordilheira dos Andes, você tem alguns, alguns elementos que tornam mais difícil a presença de populações nessas regiões, pela própria presença das montanhas, pelo clima ser muito mais frio, pela dificuldade de deslocamento em função dessas montanhas. E tudo isso faz com que a população acabe se concentrando muito mais nas zonas litorâneas, tá? E isso, obviamente, resulta em uma distribuição demográfica irregular, onde você tem uma população muito mais concentrada em determinadas áreas, como é o caso do litoral, e muito menos em outras áreas, como é o caso das montanhas e também dos desertos que estão presentes ali, né? Sobretudo na região do Chile, tá?
Então, aqui embaixo a gente vê uma tabela mostrando esses indicadores sociais da América Andina, somente da América Andina. Então, a expectativa de vida, olha, o Chile ele se destaca, né, passando dos 81 anos, enquanto que nos outros países já cai um pouquinho, sobretudo na Bolívia, onde chega a 68 anos, tá? O IDH, o Chile também se destaca. Na verdade, a gente vai ver que o Chile ele está praticamente em primeiro em todos os índices que a gente vai verificar aqui, e sobretudo aqui, renda per capita, enquanto que nos outros países, a Bolívia tem 3 mil dólares por ano, né? 3 mil dólares, Colômbia 6 mil, Equador também, Peru também, Venezuela cerca de 11 mil, o Chile está com 13.416. A alfabetização até que em todos eles é bem alta, né? 95, o mínimo que a gente vê aqui é o Peru com 94.4, o que é até um número bem alto e um número que bom que é alto, né? Mas se a gente for ver aqui, por exemplo, já outras coisas começam a destoar. Acesso à rede sanitária, ou seja, acesso a esgoto. A Bolívia é 50%, ou seja, metade da população boliviana não tem acesso à rede de esgoto, não tem uma rede de saneamento básico, digamos, bem estruturada. Tá? Enquanto que no Chile 99%, ou seja, bem alta. Tudo bem, a gente não vai falar de todos os números que estão aqui, vocês fiquem à vontade para analisar, mas de modo geral a gente vê que o Chile ele se destaca como o país que tem os melhores números e de modo geral também a gente vê que na verdade está até bem equilibrado, cara. O número que dá uma quebrada mesmo boa é essa da Bolívia, boa entre aspas, né? Que quebra muito forte mesmo a da Bolívia em relação ao acesso à rede sanitária, que de resto até que não são números tão ruins. Obviamente que na prática a gente tem que ver que esses números sozinhos eles não significam muita coisa. Existe uma série de outros números, uma série de outros dados que têm que ser analisados, porque se a gente olhar só essa tabela, se a gente se prender somente a essa tabela, passa a ter a impressão que o Chile é um país extremamente estruturado, um país que não tem problemas, enquanto que os outros são muito abaixo. E na realidade não é bem assim. O Chile ele tem sim o destaque, mas o Chile também tem muitos problemas, que faz com que a diferença entre o Chile e os outros países da América Andina não seja tão grande quanto esses gráficos, esses números podem, de maneira falsa, até passar para a gente. De maneira falsa, sim. Os números aqui são reais. O que eu estou querendo dizer é que você não deve se prender somente a eles, porque aí a sua impressão, a sua interpretação deles pode acabar sendo errada. E essa foto aqui, que ela é bem famosa, né? Pô, então tem aqui a capital Santiago e a Cordilheira dos Andes, como eu disse, imponente ao fundo, tá? América Latina, deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidão. Cadê? Tá bom. A gente vai fazer o seguinte, galera. Sobre a América Latina, a gente vai falar numa outra aula, porque esse vídeo já está com 18 minutos e eu não quero fazer vídeos muito longos, porque fica meio chatinho e tal, começa a dar sono. Para não ter esse perigo, já vamos parar por aqui. Mas vamos ficar com a América Latina, com as Guianas e com o Brasil, para nosso próximo encontro, que vai ser na terça que vem. Terça que vem. Portanto, me aguardem no grupo. Daqui a pouco nós teremos uma pequena atividade. E, bem, é isso. Beijinhos e até a próxima. Hasta la vista, baby. Entendedores entenderão.